Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje à quarta aula referente ao curso grátis da corretora IK Option. Na minha primeira aula eu falei um pouco mais sobre a interface da corretora, onde estão os principais pontos que você precisa aprender antes de começar a operar. Falei também sobre as diferenças entre opções binárias, opções digitais e Forex. Na segunda aula eu já vim com depósitos e saques em tempo real. Fiz uma negociação para você aprender a colocar dinheiro na corretora e depois sacar dela. E na terceira aula eu falei sobre indicadores, pelo menos os que eu mais gosto e os que mais utilizo. Agora na quarta aula nós vamos falar sobre suporte e resistência. É uma análise que vocês já devem ter visto e ouvido falar de diversas vezes aí, né, em diversos vídeos, diversas opiniões. E como talvez você esteja seguindo o meu curso desde a primeira aula, também é interessante saber um pouco sobre esse tipo de análise que eu sempre faço, tá? Toda vez que eu vou fazer um day trade de forma séria, eu sempre considero suporte e resistência, além dos indicadores que eu coloco aqui no gráfico. Eu posso colocar bandas de Bollinger, RSI, posso, mas eu vou estar sempre considerando suporte e resistência também, porque dá sim muito resultado quando você utiliza de uma forma correta, tá? Então, pessoal, para ficar até de uma forma mais prática de vocês entenderem, eu vou falar sobre esse tipo de análise demonstrando aqui no gráfico o que é um suporte e uma resistência em uma lateralidade de mercado, em uma alta e em uma queda. Lembrando, galera, pessoa que já está intermediária, avançada, esse vídeo é realmente mais básico, é uma coisa mais simples e objetiva. Então, realmente é para quem está começando agora para ter um embasamento, tá? Eu vou primeiro aqui, pessoal, buscar suporte e resistência para demonstrar para vocês em uma lateralidade. Tô trazendo o gráfico aqui para trás para ver se eu pego aqui, ó. Por exemplo, nós temos aqui nesse ponto uma lateralidade de mercado, certo? Ele veio numa queda, fez uma lateralidade aqui, ó, e aqui ele deu já uma leve queda após essa lateralidade. Tá vendo que ele aqui tá numa reta, tá numa constante meio em linha reta? Chegou aqui, ele já deu uma queda que já saiu dessa constante. Aqui nós vamos considerar que houve suporte e resistência de valores. Para você identificar e ter mais certeza de um suporte e resistência, você pode traçar linhas no gráfico. Conforme o tempo vai passando, você pega a prática e aonde você vê o gráfico, você já identifica essas zonas. Não vai precisar mais você ficar traçando linhas. Mas para quem está iniciando, é interessante que você trace essas linhas no gráfico, tá? Para você traçar, clica aqui nesse ícone Graphical Tools, vai aqui em linha, clica uma vez, arrasta, clica mais uma vez, e ela vai ficar uma linha aqui, tá vendo essa linha azul? Deixa eu clicar nela, vou aumentar a espessura para ficar melhor visualizável, tá vendo? Ó? Agora quando você clica nas pontas, você pode colocar em diagonal, pode colocar reta, pode mexer da forma que você quiser. E ao clicar no pontinho branco, você movimenta essa linha. Eu vou colocar uma linha aqui em cima, certo? Nessa parte do gráfico. E agora vou colocar uma nova linha na parte inferior do gráfico. Ó, vou clicar aqui, arrastar, clicar novamente, colocar na espessura mais grossa que tem aqui, mais alta. E beleza, coloquei aqui uma nova linha, certo? Aqui, arrastar para cá. Beleza, o que nós temos aqui, pessoal? Uma candle verde, naquele popular, uma candle de alta, é quando a força compradora está maior do que a força vendedora. Tá? A compra do ativo no momento está mais forte, tem mais pessoas comprando, tem mais pessoas apostando na valorização do ativo do que na desvalorização. Aí acontece o que? Há uma candle de movimentação de alta. Quando a candle está vermelha, está caindo, há uma força vendedora maior do que a força compradora, ou seja, as pessoas estão apostando na desvalorização do ativo.
certo? Até aí tudo bem, bem fácil e bem simples. O que acontece no suporte e resistência? Vocês estão vendo aqui que nessa lateralidade nós temos a movimentação do ativo aqui, e toda vez que o ativo chega nesse momento aqui, nessa parte do gráfico, ele desce novamente. Ele continua se movimentando, chega um pouquinho próximo, desce novamente, vem aqui, bate nessa mesma região e começa a descer novamente. O que acontece aqui nesse caso? Nós temos, pessoal, uma força vendedora maior do que a compradora. Nós temos uma zona de resistência aqui que não deixa a valorização desse ativo ultrapassar essa linha aqui, ó. E quando acontece isso, a maioria das pessoas aguarda o terceiro toque numa zona de resistência ou de suporte para efetuar uma operação, para comprar ou vender um contrato. No caso de zona de resistência, que fica na parte de cima, onde a força vendedora ela é maior e não deixa a compradora subir, você vai entrar com um contrato, você vai apostar na desvalorização do ativo. Tá vendo aqui, ó? O mercado subiu, ficou, vou colocar até um pouquinho mais para cima aqui, ó. O mercado subiu, ele bateu nessa zona de resistência e desceu, fez a movimentação de mercado aqui, né, a movimentação do ativo, chegou um pouco próximo, já começou a descer. Aqui ele chegou bem mais próximo dessa linha de resistência e desceu novamente. Nessa parte aqui em específico, nós não efetuaríamos nenhuma entrada, porque ele não chegou a bater a nossa linha de resistência. Mas a de suporte está bem mais interessante para ser uma operação. Porque aqui vocês podem ver, ó, o mercado estava aqui em cima, caiu, fez o primeiro toque na nossa zona de suporte. A zona de suporte é quando o quê? A força compradora é maior do que a vendedora e não deixa o ativo se desvalorizar além dessa nossa zona de suporte. Ele bateu uma vez aqui, valorizou, desceu aqui, bateu aqui novamente, tá vendo que o corpo da candle está acima da zona de suporte? Existe o pavio, certo? A candle conseguiu descer até abaixo dessa nossa zona de suporte, mas não ficou abaixo do suporte. Ela conseguiu se recuperar, tudo bem que saiu em um doji aqui, mas ficou o corpo da candle acima da zona de suporte. Voltou ao mercado, desceu novamente, bateu o nosso suporte e subiu, tá? E aqui já na frente, pessoal, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu estender um pouco a minha zona de suporte, ó. Foi aqui onde houve o rompimento. O rompimento é uma outra aula, é quando a gente pode falar de pullback, que vai ser uma coisa um pouco mais avançada e eu faço uma quinta aula, tá? O que acontece aqui, galera? A nossa força compradora foi maior, não deixou o ativo desvalorizar. Aqui também a força compradora foi maior, não deixou o ativo desvalorizar. Aqui a mesma situação, já que houve o rompimento. A maioria das pessoas, quando vão operar suporte e resistência, esperam a terceira confirmação. O que seria essa terceira confirmação para você efetuar uma compra de contrato? Bateu uma vez aqui, bateu uma segunda vez, na terceira oportunidade de bater a zona de suporte, você compraria um contrato, você apostaria na valorização desse ativo, que foi o que aconteceu. O price action, pessoal, é você fazer as suas operações presentes baseadas em um padrão de movimentação passado. Você está vendo que o ativo está se movimentando, está valorizando e desvalorizando e fazendo o quê? Ele bate aqui e volta. Vem aqui, bate e volta novamente. Vem aqui, bate e volta novamente. Isso aqui é você estar apostando no mesmo padrão de movimentação. E você está o quê? Você está com esse sinal do suporte falando que tem uma força ali compradora que não vai deixar o ativo se desvalorizar além dessa zona de suporte. É por isso que o pessoal gosta muito de usar esse tipo de análise. E se você colocar alguns indicadores aqui ainda, um RSI, uma banda de Bollinger, você aumenta ainda essa sua assertividade na sua entrada. Então sempre considerem suporte e resistência
de uma forma mais geral antes de você efetuar uma entrada, tá? Essa aqui, zona de suporte e resistência em uma lateralidade de mercado. Agora vamos a uma LTA e LTB. Eu acho que nós passamos por uma delas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, uma LTA. O que é uma LTA, pessoal? É uma linha de tendência de alta. Existe um suporte e uma resistência nessas linhas de tendência de alta e também linha de tendência de queda, de baixa, né? Vou desenhar novamente aqui uma linha. O que acontece em linhas de tendência de alta, pessoal? Os fundos são ascendentes. O que é um fundo ascendente? São esses fundos das candles aqui em alta, né? Eles estão ascendentes. Os fundos das candles, então, estão em movimentação de alta constante. E você pode ver, ó, aqui o fundo bateu no nosso suporte, se movimentou, bateu aqui novamente, subiu, bateu aqui novamente, subiu, bateu aqui novamente, subiu. Aqui houve o rompimento, ele não teve mais essa alta e houve a lateralidade. A mesma coisa aqui você faria numa lateralidade. Aguarda a terceira confirmação. Não é 100% isso, tá, pessoal? Isso aqui é o que o pessoal mais faz, né? A abertura de contrato mais popular é você aguardar o terceiro toque em uma resistência e um suporte para efetuar sua entrada. Claro que você vai aguardar uma confirmação. Ou você vai a favor, né, dessa valorização, ou você aguarda o rompimento para fazer um pullback. Foi o que eu falei lá na lateralidade. Mas aqui novamente você apostaria na valorização. Ó. O fundo aqui teve um fundo duplo, bateu na nossa zona de suporte, subiu, fez uma movimentação de valorização, porém com aquelas correções, né, de lateralidade, bateu uma segunda vez, subiu, bateu aqui já novamente, pessoal. Logo em seguida já houve um novo toque aqui. Aqui você apostaria na valorização. E o que eu falo quando o que você tem que fazer nesses casos de valorização? É um conselho que eu dou. Se você está vendo o gráfico num time frame de 2 minutos, eu não entro apenas com 2 minutos. Eu pelo menos vou entrar com a expiração da candle atual e o tempo da próxima, tá? Eu entro aqui, por exemplo, se tem 2 minutos, a candle já está acabando, eu entro na expiração dela e mais uma candle a mais. Digamos que a candle já esteja acabando e falta 1 minuto para essa candle acabar e ela bate a minha zona de suporte aqui. Eu entro com um contrato de 3 minutos. Por quê? Eu quero considerar a expiração da candle atual e dar mais uma candle para ela continuar essa valorização. É o que eu faço, tá? É o que eu faço assim. Depende da situação, depende da movimentação do mercado aqui, mas de popular, uma pegada assim que você tem que dar tempo do contrato demonstrar essa valorização realmente, você faz a expiração da candle e uma candle a mais, porque se você faz apenas a expiração, ou você entra com o momento errado, você por um respiro, por uma pequena correção, você pode tomar um loss. Então procure dar um pouquinho mais de tempo para o mercado se recuperar e continuar na valorização dele, ok? Por exemplo, se você entra aqui, a sua entrada inicial seria aqui, né? Você pega a expiração dessa candle, mais a candle seguinte, sua saída seria aqui, ó, seria uma win. Se bate aqui novamente, ó, você entra com a entrada inicial aqui e a sua saída final seria aqui. Você estaria ganhando aqui nas duas oportunidades. Sempre aguarde o terceiro toque, pelo menos no início, né, até você se acostumar e começar a pegar mais tendências, mais sinais, para começar a efetuar uma entrada em um segundo toque, né? Mas isso é mais para frente, é mais prática que você tem que ter. Aguarde, faça o traço, né, para você ter mais visualização da onde está esse suporte em uma LTA. E no terceiro toque, na terceira confirmação, você vai aguardar, se não houver um rompimento geral, como houve o rompimento aqui, na verdade fez uma lateralidade, e você vai aguardar. Começou a subir, você vai e faz a sua entrada nesse toque, apostando na valorização, seguindo essa LTA.
Agora a LTB, pessoal, é praticamente a mesma coisa que a LTA, só que os topos são descendentes. Deixa eu pegar uma LTB aqui, ó, mais visível. Vamos tirar o zoom aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui, vamos ver. Deixa eu pegar aqui o gráfico, desenhar uma linha. Aqui, ó. Tá vendo que você desenhando uma linha, você consegue visualizar melhor aí, ó. Ó, bateu aqui novamente e foi batendo e descendo, tá vendo? Ó, a primeira batida na minha LTB desenhada aqui agora, bateu aqui, desceu. Voltou ao mercado, bateu, desceu novamente. Aqui não chegou a bater, mas ficou próximo da minha linha de resistência. Aqui em cima bateu e desceu novamente, bateu e desceu novamente. Essa é a LTB. Quando os topos aqui estão descendentes e a força vendedora aqui é maior do que a compradora. Essa zona de resistência não deixa a valorização do mercado extrapolar a de venda. A de venda tá bem mais forte aqui, não mantendo o que? Não deixando o mercado ultrapassar essa resistência. Aí toda vez que bate aqui na nossa resistência, o ativo tende a se desvalorizar. Primeira, segunda, terceira batida, você entra em put, certo? Bem fácil, bem tranquilo. Queria passar de uma forma bem simples mesmo para quem está iniciando. Claro que é um pouco mais complexo, que você pode falar sobre pullback. Esse pullback, pessoal, é melhor eu colocar para uma quinta aula, para não ficar tão confuso, muitas informações ao mesmo tempo. O que você tem que pegar agora é suporte e resistência, força compradora, força vendedora. Quando a força compradora é menor do que a vendedora, você vai estar numa zona de suporte, tá? A força compradora, pessoal, é quando a candle está subindo, tá? Aí a força vendedora não deixa você subir. Aí aqui é uma zona de resistência, que é a zona de cima. Quando a força vendedora está empurrando a desvalorização do ativo e ele não consegue ultrapassar uma certa zona, aí é a zona de suporte. Coloque isso em mente. Zona de resistência em cima, zona de suporte embaixo, tá? Então foi isso. Uma aula bem mais rápida, bem mais tranquila, bem simples mesmo, bem básica, só para vocês aí que já estão vendo desde a primeira aula do curso grátis sobre a EQ Option, já tem uma noção a mais de suporte e resistência, porque na quinta aula eu vou falar sobre pullback, tá bom? É quando há esse rompimento aí do suporte ou da resistência e nós operamos a favor desse rompimento, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Grande abraço a todos, até mais, tchau!